Queridos, o texto narra a situação de um homem com o coração quebrantado que se depara com a situação da família. Aí aqui eu estou generalizando, família como um todo. A família de Israel, o povo de Israel. Quando nós pensamos em família, nós sempre pensamos a família no lar. Ou em alguns momentos que nós lemos a Bíblia, nós olhamos família e pensamos na família da fé. Mas alguns dizem que família é um projeto de Deus. E eu tenho meditado nesse dizer já, que parece uma coisa já copiada. E eu tive meditando que um dia eu estive numa grande estrutura e disseram assim, essa estrutura aqui é um projeto de quem? É de Niemeyer, e aí de Oscar Niemeyer. Eu fiquei pensando assim, aí eu olhei para a estrutura, aí disseram, esse cara é muito inteligente, e ele ainda estava vivo. É o Espaço Ciência ali, a Estação Ciência em João Pessoa. Mas eu olhei para a estrutura e não vi o projeto. Eu vi uma estrutura. E aí eu tive pensando, quando se fala tanto na família como um projeto de Deus. Bem, a minha família não é mais um projeto de Deus. Eu estou dizendo isso, queridos, da minha parte. Talvez você não entenda isso, não pense assim. A minha família já é uma realização de Deus. Deus, Ele projetou ela. E Ele realiza ela em mim. E Ele se realiza na minha família também, quando eu faço a vontade dEle. Então, a minha família é uma realização do projeto de Deus. Mas, claro, eu não vou pensar, nem vou induzir vocês a pensarem ou mudar os pensamentos. Mas Neemias, ele estava vendo a família como uma realidade. E nós precisamos entender a pessoa de Neemias, com o seu coração quebrantado, para nos olhar para nós, e identificarmos em nós quem somos também. E assim, ou fazemos a manutenção da nossa estrutura, da nossa mente, considerando a visão que nós temos de família, ou fazemos uma melhora da família, voltando-se para o conceito de família dentro dos valores cristãos. Então, Neemias, nesse texto que nós lemos, ele mostra-se com uma característica maravilhosa, de um homem que sabe o que é família, de alguém que tinha uma essência, de alguém que tinha uma raiz, de alguém que tinha um amor profundo, de alguém que olhou para a essência e disse, não é assim, está acontecendo alguma coisa, a situação está deplorável, e ele identifica alguns pontos. O meditar de Neemias manifesta uma preocupação do próprio Deus para com a família, dentro do caráter de Neemias. Então, Neemias levou aí 52 dias para reconstruir o muro de Jerusalém. E todos sabem, quem já leu a história de Neemias, que foi uma batalha tremenda. Mas dentro dessa característica de Neemias, nós podemos pelo menos identificar 3 características. Ele é um homem preocupado. Com o texto que nós lemos aqui, ele é um homem preocupado com a família. Ele é um homem que reconhece ou conhece a Deus. Crer em Deus, tem fé, e ele ora, e até jejuma. Ele tem uma sensibilidade às necessidades da família. Por que nós podemos identificar isso? O texto de Neemias, o livro em si, o seu todo, mostra Neemias como alguém que estava vivendo uma vida boa num palácio. Ele tinha um cargo maravilhoso, ele tinha um cargo elevado, ele estava próximo das autoridades, ele gozava do melhor. Mas ele pede para que o seu irmão traga notícias do povo. E a notícia que chega para eles o faz
cair na realidade e admitir a situação real em que vivia a família de Deus. E isso fere o seu coração, isso fere a sua alma, isso o põe num estado de compaixão, um coração quebrantado pela família. E aí começa o dilema, mas a busca para reconstruir aquilo que estava errado. E nós vimos no texto aqui alguns pontos interessantes. Neemias, no versículo 4, ele diz assim: tendo ouvido essas palavras, quais foram as palavras? A situação do relatório em que o irmão de Neemias traz para ele. Ele diz: assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Deus, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Observe que Neemias está longe, mas ele se junta no mesmo sentimento. Ele vive a situação no seu coração, uma situação de dor. E ele lamenta, ele sofre, mas ele tem uma escapatória. Ele tem Deus. Ele conhece a Deus. E não só conhece, mas ele tem uma intimidade com Deus. Ele conhece a sua palavra, porque ele conhece as promessas de Deus para a família. Ele conhece as promessas de Deus para o seu povo. Ele conhece a fidelidade de Deus com a sua palavra. E então ele confessa, ele sabe que a situação que se encontra o povo de Israel, existe um ponto, um fator que determinou a circunstância, a situação em que o povo estava. E aí ele resume tudo numa palavra: o pecado. O pecado que o povo de Israel tinha cometido. Mas aqui nós vemos que ele não acusa, ele não diz: olha, os pecados do povo estão assim, mas eu vou orar, eu sou santinho, perfeito, bom. Não. Ele diz: os nossos pecados, os pecados que nós cometemos, ele se une ao povo, como num só coração, um só sentimento. Então, nós vimos aí pelo menos 3 características de Neemias. Neemias é preocupado com a família. O homem que conhece a Deus, que crê, que tem fé e que ora. O homem sensível às necessidades da família. Você vê que ele chora, ele jejuma, ele confessa os pecados. E qual a atitude de Neemias diante da situação? A primeira coisa que Neemias faz é avaliar a situação. Neemias, no capítulo 2, versículo 13 em diante, Neemias vai à cidade, e ele visita a cidade por 3 dias, ele anda nessa cidade, ele desce pelos ribeiros, ele sobe as ladeiras, e ele contempla a cidade, ele contempla a situação, e pela situação que ele visualiza, as casas, as pessoas, os muros, ele sabe que as famílias não estão bem. Porque o estado físico, ele manifesta também uma situação espiritual das pessoas. O que Neemias vê não é bom. Embora ele saiba que tudo aquilo era por causa do pecado, mas ele sente no seu coração que ele tem uma tarefa. Ele precisa ver a situação de perto. Essa consequência do pecado de perto. Então ele não só vai até lá para fazer uma avaliação e examinar e ver a situação real, mas ele entende essa situação. Porque uma coisa é você avaliar a situação,
Você olhar para uma família, olhar para alguém e dizer assim: rapaz, a situação dele é uma situação complicada. É por causa do pecado. Briga com a mulher, briga com os filhos, está endividado, anda mentindo, não vai à igreja, quando vai é poucas vezes, não está dizimando, não está ofertando, não tem uma relação com Deus. Aí você identifica, mas por que a pessoa está desse jeito? Então Neemias foi lá ver a situação da cidade. Por que a cidade estava daquele jeito? Claro, o pecado em si. Mas o pecado existe alguns pontos em que o pecado ele usa como alavanca para destruir aquilo que é uma construção, aquilo que é um edifício. Então o pecado ele vai se montar numa alavanca para desfazer, desconstruir, e a realidade daquilo que se vê é consequência do pecado. Então ele avalia a situação, quando ele tem uma visão real, ele procura entender a situação, mas ele não só procura entender a situação que causa o problema, ele também propõe a solução para as pessoas. Neemias então observa, vê a situação das pessoas, sabe que é por causa do pecado, ele entende essa situação, e aí, ele, depois que visualiza o problema, ele então agora vai convidar o povo para promover agora uma ideia solutiva, uma solução para o problema. Quando nós trazemos isso para a família, na sua composição, nós sabemos geralmente que é um pai, naturalmente, pai, mãe e filhos. Quando o pecado ele entra numa família, ele entra por uma brecha, por algum lugar, um lugar que não é tratado, um lugar fragilizado. A situação do povo de Israel no cativeiro, a situação de Jerusalém, nem todas as pessoas eram culpadas. Numa casa, numa família, nem todas as pessoas são culpadas. Neemias não era o culpado, nem estava lá em Jerusalém. Mas ele se sente parte da família, ele tem princípios, ele conhece uma coisa que é primordial para a família, ele conhece o valor da família, mas não somente o valor, ele conhece aquele que fez a família. Isso é o princípio norteador, é a base que nos detém dentro de um princípio fundamental para que você caminhe dentro de um projeto, trabalhe dentro de um projeto, visualizando um futuro com perspectiva. A visão que se tem da família como um todo dentro de uma casa, ela não pode ser individual, mas ela tem que ser coletiva. Alguém está doente, todas as pessoas adoecem. Todos estão doentes. Então o pecado ele entra por alguém, através de alguém. Se uma família está de mãos dadas, todos unidos, ninguém pode entrar, ninguém pode invadir, porque todos estão ligados, conscientes do que é ser família. O princípio norteador da família, primeiro é conhecer o dono da família, que é Deus. O segundo é fazer com que aquilo que é família, o ser família, faça a vontade daquele que fez a família. E obedeça dentro do processo, dentro daquilo que é ditado pelo Criador da família, a glória, o tributo, a honra a Ele como Criador da família. O apelo
dentro do seio da família, para que ela volte para a sua constituição, para aquele padrão para o qual ela foi formada, ela tem que ser traçada e tem que ser trabalhada. Quando nós observamos Neemias fazendo esse trabalho de reconhecimento, ele reconhece, ele identifica o problema, ele entende o problema, e ele chama as pessoas para junto de si para apresentar a proposta. A proposta de Neemias era para o bem de todas as pessoas. A proposta minha para a minha família é para o bem de toda a minha família. Entender apenas o problema não é a solução, mas convencer todos de que o problema ele está deteriorando, transformando a família numa família destruída, e apresentar a proposta, sim, vai trazer a família para um eixo, um pensamento unificado, buscando em si uma melhoria, todos trabalhando juntos. A conclamação, por exemplo, de Neemias, a juntar as pessoas e divulgar a situação, mostrar a realidade, mas mostrar a solução, trazendo os princípios divinos para a família, era necessário. Vai ser sempre necessário para nós sentarmos com a nossa família, traçarmos metas, pensarmos no futuro, pensarmos no que nós somos, o que nós estamos fazendo, para que nós casamos e aonde nós queremos chegar. Claro que quando nós traçamos um projeto, envolve uma série de coisas. Imagine você com uma família de 5 pessoas em casa, e aí você percebe que, como cristão, tudo está errado, ou algumas coisas, ou a maioria da sua vida em prática como família está errada. O que você vai fazer? Por mais que você, como cabeça do lar, você pegue sua Bíblia e leia em casa, e chame todas as pessoas e diga: vocês precisam ler a Bíblia. Vocês precisam sentar e ler a Bíblia, porque nós fomos feitos para adorar a Deus, nós temos que buscar a palavra de Deus. Desliga a televisão, desliga o celular, faça isso e faça aquilo. Mas, será que quando nós fazemos isso, nós conseguimos alcançar o objetivo? Nem sempre. Nem sempre. Porque nem sempre todos sabem o valor da família. É preciso que se volte para os valores. Porque quando o projeto for traçado, quando tudo estiver preparado para você executar, trazer a família para o seio e trabalhar a família numa perspectiva bíblica, um monte de coisas vão surgir para atrapalhar. É o relógio que anda depressa. É a novela dos 10 mandamentos. É a mensagem do WhatsApp que você está esperando. É o telefonema. É a academia. É tantas coisas que atrapalham. Neemias, ele trabalha logo o seu coração, sua intimidade com Deus, ele ora, ele chora, ele reconhece a situação, ele ora, ele faz um jejum e entrega o problema para Deus, mas ele não se isenta de uma responsabilidade. Então, a ação divina, ela não nos isenta da nossa responsabilidade. É preciso, sim, que se pare, que se analise, que se veja a situação, trace uma proposta de melhoria, apresente o projeto, a ideia, para que todos percebam não só a situação que se está, a realidade que se encontra, mas encontre dentro do projeto uma proposta para a solução de problemas que estão destruindo as famílias nos lares. O princípio que Neemias usa, ele pode ser o nosso princípio. Ele pode ser trazido para nós e ser colocado na nossa casa, mas é preciso que todos estejam envolvidos. Quando nós trabalhamos, por exemplo, num projeto em casa,
numa situação de cooperação, onde todos os membros cooperam, tudo se torna muito fácil. Quando você vai fazer uma arrumação em casa, que você diz, filho, nós vamos arrumar a casa hoje. Hoje é sábado, ninguém vai sair de manhã. Vamos começar a faxina pela cozinha. Ou diz, você fica na cozinha, outro fica no quarto, outro fica na sala. Todo mundo consegue fazer a atividade. E no final, é alegria. Mas quando um trabalha sozinho e o outro não trabalha, você não consegue fazer e não consegue unidade dentro da família. Mas isso já é o reflexo de que a família está dividida em si. Não está sendo trabalhada, não existe uma identificação com a ideia família. Quando juntamos todos, somos mais fortes. Quando estamos sozinhos, somos fracos. Se toda a igreja está junta, aqui orando, adorando ao Senhor, é muito bom. Há uma alegria tremenda quando o irmão puxa um louvor e todos cantam juntos. Mas quando uma só pessoa está cantando, parece que está num velório, num momento de tristeza e de dor. Agora você pensa se Neemias tivesse ido sozinho, construir um muro só. A diferença está em conclamar, mostrar a realidade, apresentar uma proposta de melhoria, ver aonde está sendo errado, onde está sendo trabalhado, onde falta trabalho, onde falta mudança, para que se possa agir. Eu lembro que eu estive orientando uma família que estava toda despedaçada. Os filhos é quem mandam em casa. O marido não tem autoridade. A mulher grita que os vizinhos escutam à distância. Não existe mais uma maneira deles estarem sólidos, juntos. Quando saem para a igreja, um vai na frente e o outro vai atrás. E os filhos chegam depois que o futebol terminar. Essa é a realidade das famílias hoje. As pessoas não querem caminhar juntos. A busca pela independência, pelo individualismo, aonde ninguém me toca, isso aqui é meu, eu faço desse jeito. É uma perda do controle, aonde não existe mais autoridade, não existe um regimento. A família não sabe o que é ser família. É nessa situação deplorável que nós encontramos, até nas mensagens que se passa pelo WhatsApp. As mensagens sobre família, pessoas sedentas de família porque não sabem, e ainda passam mensagens falando de família como se fossem conselheiras. Outro dia me passaram uma mensagem imensa, uma coisa grande, um texto enorme falando sobre família. E eu fui analisar essa mensagem, e comecei lendo e meditando na leitura. Identifiquei que a pessoa que escreveu o texto era uma pessoa desqualificada para falar sobre família. Primeiro, porque não tem Deus no centro. E segundo, porque ele não experimenta da vida familiar. Não tem intimidade com família. Criou-se longe dos pais. Nunca se casou e não vai se casar. Não que não possa se conhecer família sem casar, mas é alguém que quando faz as suas preces, não dirige as suas preces a Deus, porque não conhece o Deus da família. Então família virou sinônimo de agrupamento. Simplesmente se fala de família como a base da sociedade, mas a família é uma sociedade, sim. A família precisa ser vista como família, aonde o marido tem o seu papel de marido, aonde a mulher tem o seu papel de mulher, e os filhos são filhos, e em casa quem manda são os pais. Hoje de manhã eu estava falando que o meu filho queria um cachorro em casa, e houve
momento em que eu tive que explicar ao meu filho, não dá para nós criarmos o cachorro, porque nós não paramos em casa. O cachorro dá trabalho. E ele disse, mas pai, eu queria tanto, porque é tão bonitinho, fulano tem, cicrano tem, eu queria um cachorro também. E teve muitas insistências, ele era pequeno, e eu disse, meu filho, aqui na minha casa quem manda sou eu, e sua mãe manda comigo. Quando você tiver a sua casa, você vai criar um cachorro lá, porque nós não temos condições de criar um cachorro, porque não temos tempo para dedicar a ele, porque estamos ocupados. Seria tempo de dedicação para o sofrimento de um animal, simplesmente para o nosso bel prazer. Ter um animal para vê-lo sofrer. Então, convenci de que o cachorro não seria interessante para nós, pela situação em que nós vivemos ocupados. E ele hoje já entendeu. Mas ele disse, pai, quando eu tiver minha casa, eu ainda desejo ter um cachorro. Mas vai ser na casa dele. Mas é preciso que nós entendamos que a família, dentro da sua estrutura, ela foi estabelecida com Deus e que os pais são autoridade. E que são os pais que identificam os problemas. São os pais que enxergam a distância. A visão dos pais é uma visão com amplitude, com um raio mais profundo. Mas é preciso saber o que é família. Olhar para Neemias e extrair de Neemias, da pessoa de Neemias, do caráter de Neemias, lições para a nossa vida hoje, ela é necessária, são princípios necessários e que devem estarem juntos de nós para serem colocados em práticas com urgência, porque o pecado, ele não está parado, o pecado está trabalhando para que a família não exista mais. Hoje nós temos 3 tipos de família, segundo a sociedade mundana, mas só existe uma família para Deus. A família onde tem um pai, uma mãe, filhos. Aí alguém diz, não, mas eu sou uma família, é só eu e meus filhos. Sim, é uma família, sim. Mas é uma família porque você tem Deus. Se não tiver Deus, não há princípio. É preciso ter Deus para entender o que é ser família. Cada membro da família tem uma responsabilidade. Os pais, eles observam e visualizam os problemas. Eles sabem como os problemas chegam em casa. E pasmem, mas é uma realidade. Que hoje, dentro das famílias, mesmo cristãs, os ladrões e os pervertidos estão se formando dentro de casa. E quando eu visito o presídio, lá em João Pessoa, os presídios, 1 ou 2 vezes por ano, nós temos visitado os presídios de João Pessoa. Há um número acentuado de evangélicos detidos, que foram criados em casa e aprenderam a roubar em casa, aprenderam a mentir em casa, porque os pais não enxergaram isso e não viram o problema. E eles cresceram, e por falta de visão, de percepção, aquilo que era um bem, uma maravilha, aquelas criancinhas que se carregavam no colo, criaram asas e caíram na gaiola, no presídio, porque os pais não exerceram sobre eles autoridade. Não reconheceram que o problema que destrói a família, que a causa que destrói a família, é o pecado. Não se iluda de que uma criança, quando começa a pegar as moedas de 10 centavos, de 20 centavos dentro de casa,
e dizer para o pai e para a mãe que não sabe que pegou, e você sabe que ele pegou, mas você não quer dizer que ele pegou. Não, meu filho, não, acho que ele não pegou, deixa para lá. Não, pai, eu não peguei não, eu vi aí, mas eu não peguei. O povo de Israel, a família de Israel, ela caiu nesses pecados que estava sobre aviso. Eles roubavam, eles se prostituíam, eles mentiam, eles idolatraram, eles praticaram as abominações, todas as abominações dos ídolos babilônios, todas as práticas mundanas foram colocadas dentro das casas, dentro dos lares, e uma nação inteira foi levada presa. Aí eu lhe pergunto, a sociedade não é uma família? A minha família é uma sociedade. E como cristão, eu preciso dominar a minha família com princípios cristãos. Eu preciso sustentar, eu preciso saber onde meus filhos estão. Recentemente, na escola dos meus filhos, surgiu um problema, um dilema horrível lá. E algumas famílias estiveram envolvidas. Os pais, com a vista curta, não enxergaram que dentro de casa nascia um problema para eles grave. A filha se envolveu com um monte de pessoas erradas, de colegas da escola. E numa brincadeira de verdade, eu digo assim, que parecia uma brincadeira, mas era numa verdade mesmo, num ato maligno, eles tramaram um falso sequestro para roubar o carro da mãe dessa jovem em casa, e aí pegaram o carro e passear nas noitadas, tramaram tudo, pegaram um táxi para ir naquela casa e lá forjar um assalto e levar o carro e simplesmente passear pelas cidades, pela rua. E foi descoberto, foram pegos. Essa jovem levou uma surra dos pais, tremenda, e revoltada essa mãe, ela publica essas informações no grupo da jovem. Publicou no grupo da jovem e tomou uma proporção em todas as escolas, em toda a cidade, e se espalha pelo estado afora, de um problema que poderia ter sido percebido. Jovens, que são jovens, que querem independência, não tenham pressa, não se apressem para correr. Aproveite a casa dos pais, aproveite estar perto deles e aprender com eles o máximo possível, porque a pressa, já se diz um belo ditado aí, que é inimiga da perfeição. Quando nós apressamos nossos passos, ou nós caímos, ou quebramos nossas pernas. Mas tudo que é depressa e mal pensado, não dá certo. Porque se corre pela emoção e se perde a razão. Quando nós deparamos, por exemplo, no capítulo 3 de Neemias, é um capítulo lindo, onde Neemias, que tinha um coração de família, um princípio de família, de alguém que sabia o que era família, de alguém que tinha uma relação e que sabia o que Deus tinha projetado. Ele alista família por família, todas as famílias unidas, trabalhando na reconstrução do muro. Todos tinham uma responsabilidade, ninguém estava isento da sua responsabilidade. E aí ele começa: então se dispôs Eliacibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre dos 100 e a torre de Hananel.
Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Irim. Os filhos de Hassenaá edificaram a porta do peixe, colocaram as vigas e lhe assentaram as portas por seus ferrolhos e trancas ao seu lado. E aqui vai, cada família trabalhando porque tinha um princípio, mas cada um se envolveu num problema, numa situação para resolver um problema. Nunca se isente, nunca ache que o problema financeiro da sua casa é o problema do pai. Nunca ache que é a mãe. Nunca ache que é seu filho. O problema é de todos. Ele precisa ser trabalhado. Ele precisa se encontrar para uma solução. Ele precisa ser visualizado. Porque um reino dividido, ele não subsiste. Ele precisa ser trabalhado junto, em unidade. Cada membro da família, quer pequeno ou quer grande, ele é importante dentro da família. Quando nós visualizamos essa descrição de todas as famílias trabalhando em unidade, num projeto para solucionar um problema, nós extraímos verdades para nós. E percebemos o quanto a família é importante. E cada membro com a sua função. Cada família com a sua função, com a sua responsabilidade. Lá em casa, todos nós temos uma responsabilidade. Quando falamos de finanças, todos nós temos a responsabilidade. Se é para economizar energia na crise, todos nós temos a responsabilidade de economizar energia. Se é para usar bem os alimentos, todos nós temos responsabilidade para usarmos os alimentos corretamente. Usar as roupas, os calçados, para vencermos a crise. A crise, ela existe também por causa do pecado. Toda crise que a gente está vivendo, seja da família, seja no lar, seja política, seja social, econômica, ela tem uma origem, e a origem é o pecado. Então, toda a família está unida. Não adianta você orar só. Neemias, ele ora sozinho pelo momento. E Deus ilumina a sua mente para que ele busque uma solução. A solução é apresentada, mas o coletivo é necessário para que se vença o problema. Quando você vai ler o capítulo 7, o capítulo 8 de Neemias, e encerrando o livro, ele vai mostrar que a lei é lida, e as pessoas se alegram, e as pessoas festejam, porque o problema das famílias tem a ver por não conhecer a palavra de Deus. Não há família que glorifique a Deus sem Bíblia, sem palavra, sem conhecimento. A leitura bíblica em família, ela é necessária e urgente, para que aprendamos juntos a reverenciar o nosso Deus. Não adianta levar as nossas crianças e criarmos salas em departamentos infantis, e para animá-las e motivá-las, você vestir uma pessoa de palhaço, para que ela dê alegria aos seus filhos. Elas vão sempre querer um palhaço. Mas se você ensinar a reverenciar o Senhor, essas crianças serão como Neemias. Essas crianças vão ser vestidas com a verdade. E elas vão aprender a reverenciar o Senhor, a adorá-lo em verdade, a expressar a santidade de Deus no seu coração, a expressar o temor do Senhor. Neemias não é Neemias apenas naquele momento. Ele não mostra sua santidade naquele momento. Mas Neemias tinha no seu coração uma coisa que todo ser humano precisa. Ele tinha a mensagem de Deus escrita no seu coração. Ele tinha a palavra de Deus.
escrita no seu coração. E lá no palácio onde ele estava, que ele recebe a notícia, ele reflete. Quando ele reflete sobre a situação, a sua reflexão conduz a um pensamento correto. Ele vai buscar a origem do problema. E ele identifica logo que a origem do problema é o pecado. E o que ele faz? Ele ora, ele jejua, ele se consagra ao Senhor, ele chora, mas ele confessa o pecado do povo e se inclui como pecador, como alguém que negligenciou a palavra de Deus. A humilhação diante de Deus, da santidade de Deus. Então, queridos, o pecado ele precisa ser visto, ele precisa ser falado, ele precisa ser entendido, ele precisa ser mostrado para as pessoas, para os filhos, para que os filhos vejam que a situação que se encontra muitas vezes é por causa do pecado. É o alvo que está errado. Mostrar a realidade, participar isso para os filhos, faz com que eles sejam tementes a Deus. Faz com que eles pensem como Neemias. Porque nas outras gerações, você não existiria mais. Um dia, pai, mãe, os seus filhos vão procurar vocês na mesa. E vocês não estarão mais lá. Vão procurar em casa e vocês não estarão mais lá. Então, toda a oportunidade que você tem para ensinar os seus filhos, para que um dia eles pensem e sejam sensíveis como Neemias, não pode ser desperdiçado. O tempo da oportunidade não é amanhã, mas também pode ser. O tempo da oportunidade não é domingo que vem, mas também pode ser. O tempo da oportunidade não é no próximo mês, num congresso que vai ter, mas também pode ser. Mas o tempo da oportunidade também é agora. O tempo da oportunidade é hoje. É quando nós usamos o tempo, as 24 horas, e tiramos 5 minutos para fazer uma oração. E tiramos uma manhã para fazer um jejum. Ou cortamos a nossa refeição pela metade. Ou fazemos um jejum completo. Depende da sua saúde, da sua fé. Mas o tempo está passando. E nós estamos ocupados. Eu vi que ultimamente o corpo de bombeiro tem tido aumentado nas suas diligências. Quase 10 vezes do que se fazia. Porque as pessoas que não tinham tempo para cuidar dos seus filhos, para que eles sejam como Neemias, não tem tempo. As mesmas pessoas que não tinham tempo há um tempo atrás, não têm tempo agora. E os bombeiros estão trabalhando, irmão, sabe por quê? A minha mulher vai rir porque ela queimou uma macaxeira lá em casa um dia desse, e queimou uma panela. Isso não é o costume dela, mas é porque as pessoas estão ocupadas com o celular. E estão ocupadas. A palavra de Deus está sendo jogada no WhatsApp como qualquer coisa, como qualquer peixe barato, que você pesca e não quer mais. Que você simplesmente, palavra de Deus, isso aqui eu leio na Bíblia. Aí vai passando. Aí quando vem a mensagem com um gatinho rindo, batendo as asas, aí todo mundo ri e sai mostrando para o outro. E aí, os bombeiros você anda pelas ruas, se você der uma volta num bairro, durante um dia todinho, rua por rua, você vai encontrar umas 10 casas fumaçando ou mais. Porque as pessoas estão tão ocupadas, que estão deixando o fogo ocupar suas panelas e queimar suas casas. E o diabo torrando o juízo de muita gente, e torrando o juízo das crianças, que não têm tempo também. Crianças cansadas, enfadadas, que não conseguem
fecharam os olhos na hora da oração, que não conseguem mais ouvir um texto da Bíblia, porque é cansativo. Observe a situação. Neemias não estava orando pelo povo simplesmente porque ele viu a situação, não é porque ele conhecia o povo de Deus. Mas ele não só conhecia o povo de Deus, ele conhecia o Deus do povo. E não só conhecia o Deus do povo, mas sabia para que Deus constituiu um povo na terra. Para a sua adoração. E o povo estava sendo envergonhado, numa situação deplorável. Povo na miséria, endividado, passando fome, crente, usando da usura, usurpando, sacrificando, escravizando os seus próprios irmãos na fé, explorando a miséria do miserável. É assim que se está, lutando pelos seus ideais dentro da própria miséria. Um miserável enricando na miséria do outro. É essa situação que se encontra a família de hoje. Miséria espiritual. Famílias mortas, apagadas, sem luz. Porque a mensagem do pecado chega muito mais rápido e várias vezes na sua casa, tem acesso às mentes das pessoas muito mais rápido, em tempos mais breves do que a palavra de Deus. Um povo, uma família que clama mais por misericórdia, que faz milhares de orações de intercessão e nenhuma oração de gratidão. Pessoas que não conseguem mais ver a chuva como bênção, que não conseguem mais ver o sol como a graça de Deus sendo manifesta, que não conseguem mais sentir o vento, mas sente o calor, que não conseguem ver a fartura e o que tem, mas consegue ver sempre a escassez, porque há escassez em tudo, tudo é pouco e nada presta. É essa a realidade, e não consegue ver o sofrimento de ninguém, não há sensibilidade, não há dor, não há sentimento. Ninguém quer se igualar e nem quer saber do sofrimento do outro. Pai não quer saber que o filho está sofrendo. Filho não quer saber se o pai está sofrendo. A mãe não quer saber do sofrimento, está ocupada. Os pais estão ocupados com o trabalho e com o cansaço da vida. Vidas deploráveis, famílias destruídas. O tema dessa mensagem é: eu sei o que é família, e por isso eu luto pela minha. Você luta pela sua família? Qual é a sua luta? Como você luta por ela? Com a sua visão? Com a sua perspectiva? Neemias, ele lutou pela família. Por que Neemias lutou pela família? Porque ele conhecia o que é família, conhecia o Deus da família, mas também porque conhecia o propósito de Deus para a família. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Eu sugiro que vocês meditem nesses, pelo menos nos 4 capítulos de Neemias. E observe o quanto Deus é maravilhoso. Quando Deus usa Neemias para mostrar princípios tão importantes para nós hoje, para que nós não venhamos pecar as mesmas coisas. Nós temos pessoas que estão desistindo das suas famílias, porque disseram que Deus deu a família errada para ele, depois dos seus 35, 40 e até 50 anos de casados. E pensando no seu próprio ideal, eles estão indo embora
em busca do seu Eldorado, em busca do seu sonho. E muitas casas hoje estão lá, sem o chefe, sem o líder. E quando as pessoas passam, olham e dizem assim: naquela casa havia um homem, mas ele abandonou a sua missão. Seja como Neemias. Identifique qual o problema que está acontecendo na sua casa. Visualize o problema, disseque ele. Busque uma solução, apresente para toda a família. E lute por ela. Porque a sua família foi Deus que lhe deu. Pai, nós te louvamos, Deus, pela grandeza que tu és sobre nós, pela maravilha que o Senhor tem feito. Ó Deus, pela realização que o Senhor tem na família. Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude. Nesses dias tão difíceis, onde os valores da família têm sido lançados no lixo, que como igreja, como cristãos, como alguém que deseja, ó Deus, ver a alegria no lar, o Senhor nos ajude a buscar a prosperidade da família no Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Repreende o mal e dá-nos o teu Espírito para que enxerguemos os problemas e encontremos em ti a solução para que o teu nome seja glorificado em nossos lares. E que o mundo possa ver que Deus está em nós e que nós estamos contigo, Senhor, para a glória do teu nome. Nós te louvamos e a ti somos gratos, em nome de Jesus. Amém.